Agora sim, estamos de volta. Muito boa tarde. 1º de outubro de 2019, 15 horas. Eu sou Lígia Zottini, do Voicer, diretamente da Rádio Geek aqui de São Paulo. Começando mais um programa, a nossa 10ª edição do Tecnomagia. E o objetivo é combater o efeito Black Mirror, tá? Essa história de melhor da tecnologia com o pior do humano não funciona. A gente gosta muito de fazer recortes conscientes, né, de melhor da tecnologia com o melhor do humano. E a gente tá hoje aqui no programa com a Valéria Brandini. Uma cientista que faz pontos em ciência e mercado. Isso é um asset raro, um sapiens raro. Como ela mesma vai contar todas as histórias. A gente faz o que pode, né? Muito bom, seja bem-vinda. E aí, se você quiser participar, depois deixar perguntas, ou durante, ou antes, ou depois, ou enfim, a gente acaba depois endereçando. O WhatsApp aqui da rádio é o 11 9 73136617. Por favor, seu nome completo. E a gente depois acaba conversando. O tema do programa hoje é antropologia, marcas e consumidor 4.0, Valéria. E aí, dessa mistura toda, ok, marcas e consumidor 4.0, mas a antropologia é muito o teu tempero, né? A tua essência nessa história toda de discutir marcas, mercado e tendências. A gente vai falar aqui de coisas que talvez as pessoas nunca tenham ouvido falar, que é o social decode. Essa antropologia aplicada ao mercado, à marca e ao consumo e ao comportamento do humano nessa troca. A gente vai tentar falar um pouco de futuros das marcas do futuro. E o caso Anitta, né? Que tá todo mundo querendo. Eu não vou perder a oportunidade de ter aqui uma pessoa tão gabaritada no assunto e não perguntar o que tá acontecendo. Mas vamos começar por você. Se apresenta e conta um pouquinho da sua história. Meu nome é Valéria Brandini, eu sou antropóloga de formação, né? Entrei na Unicamp nos anos 90 para fazer uma tese sobre rock. Aí eu descobri que não era uma tese, é uma dissertação, porque primeiro você faz mestrado. Por quê? Porque a minha adolescência inteira, desde os 10, 11 anos, eu fui a menina que estudava em colégio de freira, que gostava de heavy metal. Maravilhosa. Né? Aí, assim, o que eu vou fazer com isso, né? Eu não sabia tocar, eu não tinha uma banda. Mas eu sabia escrever, eu vou ser jornalista. Aí eu comecei, eu acho que como todo adolescente, eu não sei se eu era introspectiva ou qualquer coisa assim, que tinha um mundo interno, vivia em biblioteca. Eu comecei a me interessar em estudar e aí eu entrei na Unicamp para fazer isso. E fiz. Maravilhoso, com toda essa conversa interna. E fiz. E aí eu comecei a estudar o rock sob o ponto de vista, não musical, mas enquanto uma linguagem musical alternativa e que chegava aos jovens por meio do consumo. Ok. E aí eu comecei a me interessar sobre o que é o consumo, porque o consumo não é compra, né? Todo mundo entende o consumo como compra. Todo mundo consome. Se você tem um cachorro em casa, ele consome, né? O Sapiens sempre consumiu água, alimento, a gente consome cultura, a gente consome ar, a gente consome as pessoas. Se você aí tem uma conta no Facebook, você consome pessoas. Maravilhosa. E o que dirá o Tinder, né? E o Grindr, e por aí vai. Aí é um outro tipo de consumo também, mas vamos que vamos. Mas é consumo. E o consumo é o quê? É um meio através do qual as pessoas se relacionam. O consumo é um marcador social, né? Cada coisa que uma pessoa usa, se você for analisar assim, todos os signos que estão aqui, eles têm um significado, eles têm uma representação, né? Pode ser que quem olha esse Hulk vai entender de uma forma, outra pessoa vai entender de outra, de acordo com o repertório cultural dela, o código de valores dela, mas tudo é uma representação. Então, a gente consome tudo o tempo todo. A gente consome comunicação. Perfeito. Né? Então eu comecei a estudar o rock a partir disso. Então eu comecei a me interessar, assim, eu sou apaixonada por consumo. Mas por quê? Não pela compra, mas por meio do consumo eu consigo... dizer que eu consigo entender as pessoas é força barra, né? Mas eu pelo menos busco tentar entender, né? A maquininha dentro da cabeça fica o tempo todo tentando decodificar. Tá. Por isso do social decode. E é um termo meio seu, né? Ou meio dos estudos dessa área. Toda vez que eu Google, eu encontro você falando disso. Social decode é um nome que eu criei para tentar descrever o que eu faço. Por quê? O campo dos estudos de comportamento do consumidor, que vem muito de administração de empresas, né? E amo, como eu disse, sou apaixonada por isso. Tem toda uma lógica
que a antropologia não é que vai trabalhar de uma forma diferente, mas ela vai trabalhar muito em termos de signos, representações e como esses signos e representações mostram como as pessoas vivem e por causa disso fazem as suas escolhas. Então aí eu comecei a perceber que quando eu busco interpretar, por exemplo, algum padrão de consumo, de escolha ou alguma tendência comportamental, eu estou interpretando, na verdade, significados que têm a ver com o código de valores de uma pessoa. Então, eu tenho que chegar no código de valores para entender o porquê. Tá. Então, aí entra uma antropologia Com a semiótica. com semiótica. Perfeito. E aí, o que eu faço? Eu busco decodificar. Por exemplo, se eu olhar para você, cada elemento, seu anel, a sua blusa, isso pode ser uma guia ou não, pode ser de alguma religião ou não, o seu sapato, tudo isso tem alguma referência, né? Sem Aliás, dúvida. é uma referência para você. Só que eu só vou entender isso se eu entender o seu código de valores. É onde a semiótica, a interpretação do significado, ela junta com a antropologia, que é essa imersão para entender as características estruturais que fazem com que o consumidor tenha o seu processo de escolha, mas que é completamente inconsciente para ele. Então, deixa eu colocar um tempero nessa conversa, porque acabou de me ocorrer essa história. Quando a gente vem de um consumo, eu também fiz administração, também fiz semiótica lá na PUC, e a gente, do ponto de vista mais raiz, tinha grupos, e tinha formas, e tinha signos, e tinha uma parte do signo que era muito lá embaixo e não dava para interpretar, mas de uma forma geral você colocava as pessoas em caixas ou em processos de classificação. Quanto mais a gente vai andando para essa fase mais líquida da sociedade, as pessoas passando menos tempo, talvez, nas caixinhas, ou misturando caixinhas de uma forma muito... Você tem aqui uma pessoa que tá, sei lá, com um sapato que é mais moderno, mas eu tenho, de verdade, algo aqui que é mais ancestral. E você vai juntando elementos muito distantes, que até, sei lá, final do século passado, se não era menos provável, era em menos quantidade. As pessoas estão gostando muito de se decodificar pluralmente. Como é que vai as marcas conversarem com seres humanos que querem ser cada vez mais únicos? Eu não quero ser... quanto mais jovem, menos labels, né? Eu não quero ser esse grupo ou aquele grupo. Eu tenho um monte de referências e eu me autoclassifico eu mesma. Como é que fica a marca nisso? Que gostava de colocar a gente nos 4Ps. As pessoas, na verdade, buscam se codificar, né? E o que começa a acontecer é que nessa necessidade tão grande de criar marcações sociais, né? Com elementos que trazem representações, quanto mais as pessoas tentam ser únicas, mais parece que todo mundo fica igual, porque o padrão hoje é ser único. É ser único. Se você encontrar pessoas que se vestem totalmente anos 80, essa pessoa vai ser única. Se você encontrar alguém que se veste totalmente punk, essa pessoa vai ser única. Tá. Porque a gente está vivendo a era da internet. Uma coisa que o Ottaviani, que foi meu professor, o sociólogo, ele escreveu nos anos 90 um dos primeiros livros sobre globalização. Antes da internet ainda, ele falava de desterritorialização de elementos culturais. Uau. Então, vamos supor que a sua pulseira é uma coisa ancestral e você está usando ela... Do lado do iWatch. Exato. Houve uma desterritorialização, porque você não está usando ela no contexto em que ela era usada, né, para sua função original. Você está usando ela com... Tem referências dos significados dela, mas tem outras também. Aí entra uma coisa que todo mundo me pergunta sobre isso, a coisa da apropriação cultural. Se é correto ou incorreto, enfim. Eu não sei, eu acho que todos os grupos têm trocas culturais, né? Se você for ver toda evolução... A palavra evolução é meio complicada, né? Tem vezes que eu acho que é uma certa involução. Mas das sociedades, você vai ver que tem trocas culturais. Por exemplo, os indígenas da região que hoje é sul dos Estados Unidos, México, eles usavam miçangas que, na verdade,
os espanhóis, eles pegaram com os espanhóis e começaram a... Eles se apropriaram e ressignificaram aquilo para a cultura deles, entendeu? Os indígenas. Então, assim, todo grupo em contato com o outro faz isso. Quando que você tem uma apropriação cultural? Que aí eu chamo de expropriação. É quando você pega uma coisa, né, um objeto, e você separa o signo do significado, né? Então, é uma questão polêmica que a gente nem precisa entrar nisso, mas quando uma pessoa pega um turbante afro e coloca na mulher loira, até aí não tem problema nenhum. Só que o problema tá você não trazer a ancestralidade e a representação dessa cultura afro junta. Você deixa a cultura afro lá atrás e pega só o signo. Aí você tem uma apropriação cultural. Mas o que a maior parte das pessoas faz, acho que nem passa por isso. As pessoas nem sabem qual é a referência, né? Por exemplo, eu que sou do heavy metal, até hoje, há 10 anos, eu lembro de eu dando aula no Instituto Europeu de Design e eu comecei a ver as meninas vindo com camiseta do Ramones. Quase que eu falava assim, tira essa camiseta agora, você não tem o direito. Maravilhoso. Isso é uma apropriação cultural da minha banda, da banda que eu gosto, né? Então, eu acho que isso faz parte o tempo todo, essas trocas, mas eu acho que ao mesmo tempo, quando os grupos que são detentores desse capital de significado se manifestam, é legal a gente olhar para isso, né? É legal até que tenha essa fricção para o pessoal falar, opa, eu tô aqui e isso é meu, né? Me respeite. Perfeito. E aí agora, isso você fazia lá no final do milênio passado, você mapeava isso em campo, né? E hoje você ganha as vertentes ou as arenas digitais. O que mudou no seu trabalho ao longo desses últimos, vamos assumir 15 anos? Porque eu acho que a tecnologia veio nos últimos 10 e, principalmente as mídias sociais, foi onde elas apareceram. Sim. Com força. Olha, se eu for trabalhar num contexto de linearidade histórica da antropologia, eu praticamente diria que não mudou nada. Por quê? Porque a antropologia, desde sempre, ela foi uma ciência que é o estudo do outro, né? É o estudo da alteridade cultural, da diferença. E você estuda o outro porque a diferença dele é o que constitui a identidade. E para eu entender esse outro, eu preciso desenvolver uma imersão onde, ao invés da objetividade das ciências, primeiro eu tenho subjetividade, eu preciso andar nos sapatos dele, né? Eu preciso ajudar a mãe de santo a ir fazer despacho no cemitério meia-noite, já fiz. Maravilhoso. Nem sei o que eu tava fazendo, mas não prejudiquei ninguém. Para entender o que é aquilo, né? O que tá incorporando, o que tá fazendo. Vou muito em festa rave, vou em festa de eletrônica underground, eu vou em tudo que me chamasse por favela, eu vou em qualquer lugar. Por quê? Até minha empresa se chamava Núcleo Xamã, porque o xamã é aquele que enxerga o invisível. Então, isso é muito o que a antropologia faz. E desde o início, se você pega, assim, Claude Lévi-Strauss, quando veio para o Brasil, ele filmava e fotografava os indígenas. Porque imagina, o cara voltar para a Europa, na antiga Sorbonne, e falar, olha, a galera anda pelado, dorme todo mundo junto, entendeu? Os caras não iam acreditar. Não. Então, o filme... né, o filme, o vídeo, fotografia e gravação, desde sempre fazem parte. Quando entra a etnografia digital ou na etnografia e a inteligência artificial, é o seguinte, antropologia é o estudo do homem, né, ou sapiens, né, o homem lato sensu. Aonde tiver o ser humano, tá o antropólogo. Se o ser humano tá na web, tá no digital... Lá você vai estar. Exato. E utilizando as ferramentas de tecnologia que me permitem mapear. Então, por exemplo, inteligência artificial, o uso de analytics é fantástico. Por quê? Porque eu vou trabalhar com esses dados, com esse nível de abrangência à luz da teoria antropológica. Perfeito. Né? E a teoria antropológica não significa que eu vou entregar para o meu cliente uma tese, não é nada disso. Mas a base do entendimento, a base da análise, ela é a mesma. O que acontece é que hoje eu tenho ferramentas que me permitem ter maior abrangência, velocidade e uma quantidade de dados que faz com que eu consiga prever, né?
elementos que podem vir a acontecer ou não. E você pode contar algum caso do ponto de vista, juntar a academia com o mercado da consultoria que você faz? Alguma marca que seja aberta e que você possa contar o caso? Ou não conta a marca, mas conta o caso? A gente fez... Eu trabalho com o pessoal da Espume, né? Dentro da coisa do Data Driven. E a gente fez um trabalho para uma multinacional da área de cosméticos, onde eles pediram para a gente analisar mulher e cabelo, né? Mulher e cabelo, imagina. Prato cheio. E aí, a máquina começou a nos fornecer relatório mostrando, sei lá, o que se tinha de dimensões, né, em relação a cabelo liso e a cabelo cacheado. Eu falei, olha, cabelo cacheado, aonde, né? O que está acontecendo? Aí eu comecei a olhar os dados e comecei a perceber, né, que esse trabalho a gente fez, acho que no ano passado, que de 2015 para cá começou a ter um aumento numa determinada região do Nordeste, né? E aí a própria máquina começou a fornecer os elementos de termos, associações e tudo mais. E aí eu comecei a ver um desenho que, quando eu comecei a estudar dentro de uma perspectiva antropológica, né, e semiótica, era o desenho da evolução do feminismo negro. Maravilhoso! Começando ali no Nordeste. Exato. E que aí, quando eu comecei a ver, mas por que começou a aumentar a coisa da necessidade, antes do consumo, das menções, do interesse pelo cabelo crespo, cacheado e tudo mais, né? Porque aí não é só um termo, são muitas variáveis. Eu comecei a perceber que começou pelo uso do cabelo como forma de discurso de empoderamento, né? Então, usar a estética, total semiótica com antropologia, né? Para ser a referência da construção de uma identidade estética, né? Trazendo o ancestral. E aí, a gente começou a perceber que aquilo saiu da Bahia, saiu muito de Salvador, né? Nordeste, começou a descer, veio Rio de Janeiro, né? Em São Paulo, não chegou muito, porque São Paulo ainda tem uma racionalidade econômica muito ligada. Gente, ninguém tá falando de a favor ou contra cabelo liso ou cacheado, não é isso, né? Dados. Mas ainda existem outros elementos, né? E Rio Grande do Sul também ainda não chegou tanto. Mas, por exemplo, por meio da inteligência artificial, eu consegui mapear uma coisa que, se eu fosse na unha, né? Ia demorar muito tempo. Ia demorar muito tempo. Então, quer dizer, a máquina é a matematização de um campo que, na antropologia, eu demoraria muito tempo para fazer. Perfeito. Né? Até porque a ferramenta permite que eu olhe de anos passados para cá, né? E como que se dá essa movimentação no sentido longitudinal. E aí, do ponto de vista marca, mais apropriado um discurso, um produto, um serviço, ou até mesmo a gente pode entrar no tema que está rolando aí nesses últimos dias, porque já é um trabalho que você fez, já tinha mapeado para nossa conversa, e aí estourou o caso Anitta, entendeu? Mas eu vou falar primeiro, antes do seu próprio vídeo, antes de você saber que seria essa história dos dias de hoje. Você fala algo assim, que a Anitta, ela faz um marketing 4.0, ela não é uma cantora, ela é um negócio de sucesso. Não é música, é o resultado do nível cultural do brasileiro mapeado por Big Data. E aí empacotado na forma que o Brasil sempre se vendeu para o exterior, né? Felizmente, não. Infelizmente, porque eu gosto que você coloque entre parênteses. Deu certo, que é a parte mais sexual, a parte mais sexo, a parte do Brasil sensual. Mas eu gosto muito da frase que você coloca. Ela é o resultado do nível cultural do brasileiro mapeado por Big Data. Exato. Vai por aí, porque agora que ela virou VP... Não, e isso tem o quê? Tem 1 ano, 2 anos esse vídeo? No máximo. Foi quando ela lançou Vai Malandra, né? Eu fiz esse vídeo... Isso, que ela foi parar em Harvard, que o próprio cara da Ambev olhou ela lá e falou, é ela, entendeu? Exato. Como o Sapiens coloca tudo em caixinha, né?
E eu sou sapis também, eu também coloco. Eu estudo um pouco mais para colocar em caixinha, mas a gente sempre coloca, a gente categoriza. Existe uma visão romântica sobre o artista, né? Que o artista vai ser aquela pessoa que, para ele criar e ter a liberdade de criar e criar alguma coisa autêntica, né? Não tem que estar ligado a negócio. E eu não sei até que ponto isso é um preconceito, né, da gente, porque já no meu mestrado, na minha tese sobre rock, foi uma dissertação, mas eu falava tese sobre rock, eu estudava o seguinte, que desde os anos 80, 90, nos anos 80 aconteceu uma coisa interessante, 70, 80, que vieram os punks e mostraram que você não precisava saber tocar para ter uma banda, né? E nos anos 90, com a questão dos selos, né, e o sistema aberto de produção musical, onde majors, né, gravadoras incorporavam selos, veio a coisa de que uma pessoa não precisava ser um produtor musical ou um empresário para produzir, né, e empresariar a sua banda. E isso já nos anos 90, porque antes da internet, a molecada que tinha banda queria gravar a sua banda, fazia o quê? Abria um selo. Sim. Né? Abrir um selo. No Brasil, você teve vários nos anos 90. A própria coisa do Mangue Beat, eu acho que tem até hoje a Monstro Discos, em Goiânia, né? Isso não tinha internet. Então, essa coisa do jovem se apropriar das novas tecnologias, do poder, né, da tecnocracia do momento, é antiga. O que acontece hoje é que a Anitta tem 20 e poucos anos, né? Não tem ideia da idade 23, 25. Esse pessoal já nasce com uma percepção, alguma coisa assim, de os dedos coçam e já tem uma interação e uma visão de negócio que está muito ligada 27. 26. Valeu, Biel. Valeu. Está muito ligada ao campo digital. Então, quer dizer, se qualquer empresa... Gente, se você, pessoa física, hoje consegue, por meio da Amazon, fazer a sua ferramenta de Big Data pagando, o que dirá uma artista no sentido de mapear? E por que mapear Brasil e não o mundo? Por que mapear Brasil e não Estados Unidos? Então, quer dizer, ela foi muito inteligente, muito esperta. Ninguém está dizendo que ela agiu sozinha, porque nenhuma empresa age sozinha. Você tem, por exemplo, o que é um CEO? É uma pessoa que tem as ideias e tem os braços. É claro que ela vai ter todos os seus braços, mas ela teve uma cabeça de fazer uma coisa. Para mim, ela é uma startup de sucesso. Total. Né? Ninguém questiona mais sobre isso. Então, o que ela fez? Ela até viu que a gente é um país gigantesco que fala português, mas que o espanhol é uma língua que tem muito mais permeabilidade, né? Inclusive nos Estados Unidos. Ela fez parcerias de sucesso, ela fez co-branding, né? A gente não, as marcas não fazem co-branding entre pra se alavancar? Exato. Então, ela fez co-branding com outros artistas e com marcas. Então, assim, é todo mérito dela. Mas eu acho assim, as pessoas... É como se tivesse uma dificuldade de entender que uma artista também pudesse ter esse lado profissional e gerenciasse a sua carreira. É que parece que a figura do empresário, né? É aquela pessoa, assim, é quase um mafioso, uma pessoa... Não, e na verdade, ela toma decisões e ela certamente tem quem aconselha, né? E vários braços. E utiliza inteligência artificial para mapear, para entender, poxa, o que vai bem nos Estados Unidos? Quem são os artistas de sucesso, né? Qual é a pegada? Qual é o estilo musical? Quando você pega, poxa, maravilhoso, o vídeo vai malandra, aquela bota celulite ali, quer dizer, falou com as mulheres, falou com os homens, falou com todo mundo. Isso é inteligência de negócios. Maravilhosa. Né? E aí, na sua opinião, vai aparecer nos próximos dias uma campanha dizendo essa posição de VP é só uma grande campanha viral de marketing, ou não, ela vai assumir mesmo, é real e, enfim, até onde eu acompanhei, confesso que não acompanhei profundamente todos os lados, mas é uma real position ou não? Ou pode ser uma grande jogada de marketing que vai aparecer nos próximos dias? Eu acho que o marketing, ele entrou muito na
na coisa do fluido, né? Da fluidez do Bauman. E o que engaja hoje o consumidor é tudo que ninguém estiver esperando, né? É a surpresa. Pode ser isso, pode ser aquilo. Por exemplo, essa notícia já deixou todo mundo, todos os grupos de WhatsApp. Só vamos deixar claro que notícia é essa. Vai que alguém não escutou, né? Sim. Por favor. Não sei se alguém não escutou, mas é bom saber. Notícia que agora a Anitta é VP da Skol Beats, né? E de inovação e tudo mais, inovação e marketing, né? É verdade esse bilhete? Se é verdade ou não, não importa. Importa que criou um buzz fantástico. E assim, isso por si só já seria uma jogada de marketing que alavancaria. E a voz dela foi maravilhosa. A fala dela foi, olha... Porque a galera falou assim, como é que você vai ter tempo, não sei o que. Ela falou assim, olha, eu estou sendo contratada para fazer estratégia. Eu vou ter pessoas, como você disse, abaixo de mim, ao lado de mim, fazendo uma série de outras coisas para isso acontecer. E eu vou fazer como nos meus negócios, eu vou liderar pelo WhatsApp. Sim. Maravilhosa. Mas assim, como é que vocês acham que um CEO trabalha hoje? Que ele fica o dia inteiro atrás de uma mesa? Tem empresas que estão tirando as baias, estão tirando as mesas, né? Então, o tal do Agile. Exato. É isso mesmo. Eu gostaria que não fosse uma grande jogada de marketing. Eu queria ver uma posição dessa. A gente lá no Voices fala muito sobre o profissional slasher, né? Slash barra em inglês. Então, eu sou cantora barra produtora barra e agora VP de uma grande marca. Eu adoraria que não tivesse nenhum tipo de campanha de marketing por trás para começar a ver como é que são esses slashes acontecendo na vida da pessoa, nos mais múltiplos talentos que ela possa ter, entendeu? Não, eu me lembro que eu estava uma vez num evento em que eu palestrei com a Luísa Trajano e ela, aquela pessoa maravilhosa, super espontânea, e ela dizendo assim, gente, de tudo quanto é pesquisa, tudo quanto é coisa, os meus assessores, eu quero que alguém me traga uma coisa numa folha de papel muito clara, com um direcionamento mais claro possível para eu decidir que caminho tomar. Exato. Já que a confiança, enfim, o liability vai ser meu no final, eu preciso saber, mas eu preciso tomar a decisão rapidamente. Exato, mas a coisa assim, se é o talento do CEO, né? Se a pessoa se ancora nos braços corretos, é tomar decisões, é estratégia. Bom, a gente tem aí 2 minutinhos para fechar. Eu conversei aqui hoje com a Valéria Brandini. A gente falou sobre antropologia, marcas, consumo, o caso Anitta. Valéria, fecha. Diz para as pessoas um pouco sobre o futuro disso tudo, entre marcas, pessoas e essa condução de consumo. Dá sua mensagem final. Eu acho que eu enxergo as marcas como se fossem interfaces humanizadas entre a empresa e o sapiens, entre a empresa e as pessoas. Então, as marcas têm que ter todas as características que regem o momento presente. Se hoje a gente está vivendo uma era da humanização, entendeu? Elas têm que ter o sentido de humanização. Se a gente está vivendo esse determinado momento da tecnologia, da automação, da internet das coisas e tudo mais, tem que ter isso. Eu acho que o talento de alguém fazer a gestão de marcas é entender pessoas. Perfeito. Porque marketing é sobre pessoas. E se você não entender de pessoas, você não entende de marketing. Você pode ter todas as ferramentas possíveis, mas você não vai conseguir desenvolver uma boa estratégia. Perfeito. Bom, foi uma honra te ter aqui. Muito obrigada. 30 minutos passa muito rápido. Muito. E é o que eu te falei, aqui o meu objetivo era... Eu gosto de conversar com pessoas, de conhecer, de me atualizar sobre aquelas que eu já conheço. Só que era injusto ficar os cafés só pra mim. Então a gente abre aqui uma grande conversa, como se tivesse uma mesa de café. E por aí a gente vai contando para mais pessoas aquilo que não deveria ficar só para uma. Obrigada. Então, obrigada a vocês. Pessoal, mais um programa, toda terça-feira ao vivo aqui pela Rádio Geek em São Paulo. Reprises nas nossas mídias sociais, tanto do Voices quanto da rádio. E daqui a pouquinho já sobe tudo aí no YouTube também para vocês acompanharem. Então, muito obrigada, até terça-feira que vem. Tchau, tchau. Tchau.